Ao vivo. A Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília dá as boas-vindas a você e a sua família. A alegria de sermos a Igreja de Jesus não acabou por causa do isolamento social nestes dias. Encontre-se conosco digitando IPM Online no YouTube. Reúna toda a sua família para participar do culto doméstico conosco aos domingos às 9h30 e às 19 horas. De terça a sexta, às 19 horas, temos lives pastorais com palavra, louvores e entrevistas. A criançada tem a mini live às terças e quintas às 16 horas. Além de histórias da Bíblia e louvores, tem desafios, dicas fitness, de artesanato e culinária. Vamos buscar ao nosso Deus ainda mais intensamente, clamando por cura e avivamento. Para ajudar em sua devocional ou culto doméstico, temos várias reflexões diárias no aplicativo da IPM. Ore conosco de segunda a sexta às 7h30 e aos sábados às 8h30. Acesse o link ou QR Code desta imagem. Nosso dia de oração em jejum agora será aos domingos, no horário mais conveniente para você. É tempo de jejuar. Temos muito que ajudar mesmo sem sair de casa e expressar assim o amor de Deus. Com gratidão a Deus, contribua com seus dízimos e ofertas por meio de transferência bancária. Nos últimos dias, assistimos mais de 100 famílias com cestas básicas. Especifique sua oferta para o Maná Fraterno, acrescentando 70 centavos na transferência para a conta da IPM. Vamos socorrer nossos missionários que estão no exterior. Não deixe de orar por eles. Cerca de 1.200 crianças da nossa ponte social em Santa Luz, no Piauí, precisam da nossa compaixão. Oferte na conta bancária dessa imagem ou fale com a Rosa Helena. A Igreja Presbiteriana Nacional é nesse momento uma igreja remota, mas sempre presente e fazendo diferença na sua vida.
Pessoal, boa noite, a graça e a paz. Desculpem, tivemos um probleminha, mas já resolvido, graças a Deus. Queremos saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Queremos dizer que uma alegria enorme está com você nesta noite. Eu sou o pastor Marcos Alexandre, sou um dos pastores auxiliares da Igreja Presbiteriana Nacional. A nossa igreja fica ali na 906 Sul. É um prazer, é uma alegria podermos, ainda que nesse tempo difícil de reclusão, sabermos que a nossa igreja, ela continua ativa, atuante, a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada, os irmãos têm sido assistidos, o reino de Deus tem sido proclamado. Glórias a Deus por isso, porque de alguma forma a nossa igreja está com as portas abertas, no sentido de que está funcionando, ainda que remotamente. Temos sempre dito que a IPN é uma igreja, neste momento, online, remota, mas extremamente presente na sua casa, no seu lar, na sua vida e na sua família. Portanto, Deus abençoe a você, a todos que nos acompanham neste momento, que esse tempo seja um tempo de refrigério para todos nós, um tempo quando podemos acalmar a nossa alma e nos voltarmos para Deus e para a sua palavra. São todos muito bem-vindos, os nossos visitantes, aqueles que não são membros da nossa igreja também, que têm a honra de estar aqui conosco nesta live. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Todas as quartas-feiras temos um estudo bíblico. Atualmente estamos estudando a primeira carta de Pedro. Então você pode convidar os seus amigos, parentes, conhecidos e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nós temos um chat na nossa live. Temos sempre pedido aos irmãos, aos amigos, que no chat os comentários estejam todos relacionados com o culto, com a mensagem, para que não se disperse com outras mensagens que não dizem respeito a este momento de reflexão, de culto e de adoração ao nosso Deus. Portanto, queridos, nós vamos aproveitar o nosso tempo no estudo da palavra. E antes de nós lermos o texto bíblico de hoje, eu convido você, a sua família, todos que estão nos assistindo neste momento, para que oremos, busquemos agora a presença do nosso Deus. Vamos orar juntos. Se você está com a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, amigos, vamos ter um momento de oração na presença de Deus, pedindo para que Deus fale conosco e que essa palavra seja, de fato, um alimento espiritual para a nossa vida, um bálsamo para nós. Oremos. Pai querido e santo, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, maravilhosa que o Senhor nos dá, de juntos, como família do Senhor, ainda que remotamente, estarmos reunidos, ó Pai, para te adorar, para te louvar, buscar a tua face, lermos juntos a tua palavra, meditarmos nela e recebermos da tua parte aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Neste momento de reflexão, de meditação, Pai, pedimos ao Senhor, pela tua graça e bondade, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos visite, nos encontre, que a tua palavra, de fato, Deus, seja um verdadeiro alimento espiritual para as nossas almas. Que sejamos edificados por ti, abençoados pelo Senhor. E eu te peço agora, por cada vida, por cada família que está nos assistindo, por cada lar, ó Pai, por cada lugar que esta palavra está chegando neste momento, que ela faça diferença, que ela germine, que ela produza frutos, que a tua voz, ó Pai, neste momento possa ser ouvida e que sejamos por ti, ó Pai, abençoados. Toma-nos em tuas mãos, usa-nos para a tua glória, como vaso de barro que somos. Estamos aqui, ó Deus, na tua inteira dependência.
Nós assim te oramos, ó Deus, agradecidos com perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, amigo, visitante que está conosco, nós vamos ler agora a palavra do Senhor e nós temos o texto também na nossa projeção, temos um slide. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, o capítulo 1. Nós vamos hoje meditar do versículo 23 até o verso 25. Então, 1 Pedro, 23 a 25, a palavra de Deus nos diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite de hoje. Este é um texto pequeno, mas que nos traz muitas lições. E neste pequeno trecho que acabamos de ler, quando o apóstolo Pedro fala sobre a nossa vida de regenerados em Cristo mediante a palavra, a primeira lição que nós temos aqui é em relação à nossa nova natureza em Cristo. E essa nova natureza que passamos a ter em Cristo, ela vai exigir de nós uma determinada ética, um relacionamento de amor uns para com os outros e para com os nossos irmãos, que foi justamente o que acabamos de ver e meditar quarta-feira passada. Nós temos aqui, neste verso 23, principalmente, uma ênfase muito grande em relação a um indicativo. O verso 23 começa nos falando que nós fomos regenerados. O texto bíblico fala, fostes regenerados. Temos aqui o quê? Um implicativo. E esse implicativo que diz respeito à nossa regeneração, ele serve como um alicerce, como uma base sólida para aquilo que Pedro acabou de nos falar no verso 22. Veja que no verso 22, Pedro nos diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Aí ele nos diz, nos traz um imperativo. Então a palavra nos diz, por meio de Pedro, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Este amai-vos de coração uns aos outros ardentemente é um imperativo, ou seja, é uma ordem, é algo que faz com que nós coloquemos em prática a nossa fé. Mas a pergunta que se levanta é: quem tem condições de amar fraternalmente? Quem tem condições de amar de todo o coração, ardentemente, uns aos outros? Quem é que tem condições de ter este comportamento? Ou por que nós deveríamos ter este comportamento de amor fraterno, uns para com os outros, um amor não fingido, um amor real, verdadeiro? Pedro deixa muito claro que nós devemos amar porque nós fomos regenerados pela eterna palavra do Senhor. Pedro fala que esse indicativo, ele dá suporte e fundamento para o imperativo de amarmos uns aos outros. Queridos, observem como que os imperativos que Deus exige de nós sempre estão alicerçados nos seus indicativos que nos possibilitam
cumprir as suas exigências. Com isso, podemos dizer que aqui nós temos uma relação muito interessante entre a soteriologia, a salvação e a ética. Ou seja, a ética, a nossa conduta, segue sempre a dogmática. Veja que a nossa ética e a nossa conduta é sempre uma resposta à doutrina. Por isso que a doutrina é importante, por isso que os indicativos que a Bíblia nos apresenta são extremamente importantes, porque eles é que fundamentam, nos dão a base para cumprirmos as exigências dos imperativos de Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer que o agir de Deus nas nossas vidas, ou seja, o que é o agir de Deus nas nossas vidas? A doutrina, os indicativos, eles são a base, o fundamento de toda a nossa atuação cristã, ou seja, o cumprimento dos imperativos de Deus. Vejam, irmãos, que a salvação é de graça, mas a salvação com a qual nós um dia fomos alcançados, ela exige algo de nós. A salvação, ela traz ao salvo e faz ao salvo exigências. A salvação, ela requer de nós obrigações e deveres. Agora, algo maravilhoso, porque Deus não pede nada de nós, sem que antes Ele não nos dê condições de fazer aquilo que Ele solicita. Por isso que Agostinho sempre dizia para Deus, Agostinho dizia assim: Deus, dá-me o que ordenas, e depois ordenas o que queres. Deus é maravilhoso. Deus exige que nós nos amemos uns aos outros com amor fraterno, não fingido e verdadeiro, mas Ele nos dá condições para que amemos uns aos outros. E essa condição é o fato de nós termos sido regenerados pela palavra eterna de Deus. Agora nós temos uma nova natureza. Aquilo que nós somos agora, pessoas regeneradas pela palavra, nos constrange a amarmos uns aos outros. Veja o que Pedro nos diz. Vamos entrar propriamente no nosso texto. Pedro vai nos dizer que nós nascemos de semente incorruptível, que não se corrompe. Leamos novamente o verso 23. Diz: pois fostes regenerados, gerados novamente, regenerados, como não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Primeiro ponto que nos chama a atenção: fostes regenerados. O verbo está na voz passiva, não é algo que eu faço, não é algo inerente a uma ação humana. A regeneração, a nova vida, tem a ver com um agir de Deus no coração do ser humano. É Deus quem regenera, é Deus quem vem até nós. Nós somos passivos em relação à nossa regeneração. Deus nos dá vida. E se não fosse Deus nos dando a vida, nós não teríamos nunca condições de alcançá-la. Por isso, a regeneração é uma graça, é uma dádiva, é uma bênção. E bênção maior é quando entendemos qual é o tipo dessa regeneração. Como que nós fomos regenerados? Pedro, então, nos diz que fomos regenerados de semente não perecível, mas imperecível. Pedro agora faz um contraste entre a semente perecível e a semente imperecível. Notamos que há algo muito interessante em relação à semente perecível, porque um dos aspectos da semente propriamente dita é que a semente é criada para morrer. Isto é, a semente, ela perde a sua própria forma no processo de geração de vida. A semente precisa morrer para que a vida nasça. E aqui, então, Pedro faz uma referência à semente humana, metaforicamente, uma referência ao sêmen.
a semente do homem que produz a vida. Pedro contrasta esta semente que produz a vida humana com uma outra semente, uma semente imperecível. Nós vemos, por exemplo, na parábola do semeador, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11, Jesus nos diz que a semente é a palavra de Deus. Então, esta palavra, ela nos regenera. E essa palavra que nos regenera, que nos traz vida, é a mesma palavra que sustenta a vida. E mesmo neste processo de gerar em nós vida e de sustentar a nossa vida, esta palavra permanece a mesma ao longo de todo o processo, porque é uma semente espiritual, é uma semente não perecível, ela não é transitória, ela não está fadada à morte, ela é permanente, é eterna. Portanto, Pedro está dizendo que nós somos regenerados mediante o quê? A palavra de Deus, eterna e permanente. E sabemos que a palavra é Cristo, o verbo eterno de Deus. No princípio ela era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A palavra é o próprio Deus. Quando a Bíblia fala que nós nascemos de semente incorruptível, a Bíblia está fazendo uma referência clara sobre o nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Nascemos de Cristo. Isso, querido amigo, querida irmã, irmão, isso nos mostra que todos aqueles que precisam de Cristo, que precisam ser regenerados, estão mortos. Ninguém regenera aquilo que tem vida, senão não seria regeneração. A regeneração implica em trazer vida aonde a vida não existe. Por isso podemos afirmar que Deus só salva pessoas que estão mortas. Jesus, ele regenera os mortos. A palavra de Deus traz vida àqueles que não têm vida espiritual. E a palavra de Deus nos diz que só Cristo pode nos dar esta vida. Nós não vamos encontrar na palavra de Deus nenhum outro caminho capaz de nos trazer vida, a não ser Cristo, a não ser esta palavra regeneradora. Quando nós somos salvos, nós passamos a ter, portanto, uma nova vida. E essa nova vida, ela é consequência desta nova natureza que nós passamos a ter, porque passamos a existir a partir de uma semente incorruptível, a partir do próprio Cristo. Por isso, Paulo, lá em 2 Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, ele afirma que, visto que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. E a natureza dessa novidade, dessa nova criação, Paulo deixa claro, faz com que as coisas antigas já sejam passadas e eis que se fizeram novas. Como nós nascemos de novo, passamos a ter uma existência completamente diferente daquela existência antiga que outrora tínhamos antes de ter sido alcançados pela palavra de Deus. Essa nova natureza diz respeito a uma natureza divina e espiritual. Próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 4, Pedro diz que nós, como regenerados, nós somos coparticipantes da natureza divina. A natureza de Deus agora está em nós. Qual é a natureza de Deus? João fala que Deus é amor. E é justamente, irmãos, por causa dessa nova natureza, que faz parte agora do nosso DNA espiritual, é que devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. E devemos amar, como diz Pedro, não de forma fingida, de forma hipócrita, mas sem nenhum fingimento, de forma fraternal, de coração e ardentemente, de forma
verdadeira. Assim como Deus ama, nós somos também constrangidos a amarmos uns aos outros por causa daquilo que nós somos. Visto que agora temos uma nova natureza, devemos agir de forma ética, de conformidade com esta nova natureza de regenerados que nós somos. Mas Pedro vai além, e ele ainda deixa para nós outro desdobramento deste indicativo da nossa regeneração, é que esta nova natureza produz em nós eternidade. Veja que coisa linda Pedro está nos dizendo a partir do verso 24. Pedro deixa claro que o homem sem Deus, o homem natural, ele tem uma vida, uma existência passageira. A Bíblia, em vários momentos, em vários textos, deixa isso muito claro. A natureza efêmera do ser humano. A Bíblia sempre fala que o nosso tempo sobre a terra é breve. Nós estamos aqui de passagem, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos garante que o regenerado, aquele que é nascido de novo, de semente incorruptível, tem a vida eterna. Pedro ele fala sobre isso no versículo 24 e depois ele cita um texto do Antigo Testamento para solidificar aquilo que ele está afirmando. Vejamos juntos o verso 24 e o verso 25. A palavra de Deus nos diz que toda a carne é como a erva. Carne aqui é uma referência ao ser humano. Todo ser humano é como uma erva, e toda a sua glória como flor da erva. Qual é a característica da flor da erva? Pedro então fala: seca-se a erva e cai a sua flor. Todo ser humano é assim, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas Pedro então fala no verso 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quando Pedro faz referência ao ser humano como um ser efêmero e passageiro, e ele usa aqui a metáfora da glória humana como a glória de uma flor, a flor da erva. Por mais gloriosa que ela seja, ela vai secar-se e vai cair. Pedro aqui ele está fazendo uma alusão de um texto do Antigo Testamento. É justamente o texto de Isaías, no capítulo 40, os versos 6 ao verso 8. Pedro ele não cita o texto literalmente, ipsis literis, mas Pedro cita a ideia do texto. Pedro está como que citando o texto de memória, de cabeça, como vários outros autores do Novo Testamento também. O próprio apóstolo Paulo, geralmente ele faz citações do Antigo Testamento de cabeça e de memória. E o texto de Isaías nos diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Então o profeta diz, toda a carne é erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Veja que Pedro resumiu, mas Pedro preservou a ideia central. A efemeridade do ser humano, a efemeridade e das glórias humanas, daquilo que é passageiro, dos impérios, dos governos. Isaías está fazendo justamente uma referência à glória dos governos, que na época em que essa profecia foi dita, o povo de Deus estava sob opressão, na iminência de ir para o cativeiro da Babilônia.
Mas mesmo assim, Deus diz, ainda que esses impérios se mostrem poderosos em toda a sua glória, em toda a sua força, um dia eles vão ruir, um dia eles vão desaparecer, um dia eles não vão mais existir, mas o meu povo continuará existindo, porque eu estou dizendo, diz o Senhor. Pedro cita aqui esse texto de Isaías para comprovar e solidificar aquilo que ele está falando, que a palavra do Senhor permanece eternamente, tanto lá em Isaías, quanto aqui em Pedro. A ênfase é a permanência da palavra de Deus e a sua credibilidade e eficácia, não importam as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam, Deus vai preservar o seu povo e conduzir o seu povo em triunfo. Aqui nós temos uma palavra de vida e esperança. Lá em Isaías, essa palavra que foi palavra de vida e de esperança para aquele povo que estava sofrendo, que estava na iminência de um cativeiro, cercado pelos grandes impérios e gloriosos impérios da sua época. Aqui também, para o povo de Deus, ao qual Pedro se dirige, é palavra de vida, é palavra de esperança para aquela igreja do Novo Testamento. Veja que Isaías diz, lá no texto que nós acabamos de ler, Isaías diz, palavra de nosso Deus. Quando Pedro faz a citação, ao invés dele dizer palavra de nosso Deus, Pedro diz palavra do Senhor. Veja que coisa interessante. Pedro fala que essa palavra, qual é esta palavra? O verso 25. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja que Pedro coloca a palavra da evangelização, que é a palavra do evangelho, é a palavra do Senhor Jesus, no mesmo nível que a profecia, que a palavra de Deus do Antigo Testamento. A palavra é o evangelho. Pedro aqui afirma que este evangelho não é outra coisa senão Jesus, a palavra que nos foi evangelizada. Com isso, Pedro está dizendo o quê? Que Jesus é Deus. Ouvir a Jesus é ouvir o próprio Deus. Pedro aqui, novamente, como em várias outras partes do Novo Testamento, Pedro está afirmando a divindade de Cristo. E além de afirmar a divindade de Cristo, Deus está dizendo que a palavra do Evangelho tem a mesma autoridade, a mesma validade que a palavra do Antigo Testamento. Portanto, Evangelho e Antigo Testamento são a mesma palavra. A palavra de esperança do Antigo Testamento é a mesma palavra de esperança para o povo do Novo Testamento. A palavra de salvação lá em Isaías é a mesma palavra de salvação aqui para Pedro. A palavra que foi pregada lá por Isaías era a palavra do Evangelho, assim como é palavra do Evangelho aqui também em Pedro. Mais uma vez, irmãos, nós vemos a íntima relação, uma relação integral entre Antigo e Novo Testamento. Mas o que Pedro quer colocar em destaque é a transitoriedade da vida e contrastar essa transitoriedade da existência humana com a vida eterna que nos é proporcionada pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus. Pedro deixa muito claro que o homem sem Deus está morto. O homem sem Deus, ele está desautenticado enquanto aquele ser que Deus um dia criou para que ele realmente fosse na sua forma plena e integral. Por mais aparência que um ser humano possa ter de um ser vivo, a Bíblia nos diz que ele está morto. Por mais formosura que uma flor tenha, ela traz no seu DNA a morte. Pedro está dizendo para nós que o homem sem Deus, ele pode ser vistoso, como uma rosa, mas no seu DNA natural existe a morte. Ele vai perecer, ele vai deixar de existir, mas o novo homem, aquele que é regenerado pela palavra de Deus, ele traz no seu DNA a eternidade. Deus diz que Deus ele colocou no coração do homem a eternidade.
E o homem ele só vai se encontrar quando ele se encontrar com o seu Criador. Portanto, a Bíblia fala que existem apenas dois tipos de seres humanos: aqueles que nascem em Adão e aqueles que nascem em Cristo. Quem nasce em Adão está fadado à morte, mas quem nasce de Cristo, da semente imperecível, está destinado à vida eterna. Esse é o contraste entre a semente que perece e aquela que não perece. A que pode dar vida e a que não pode dar vida. A palavra de Deus que nos traz vida é Jesus Cristo. Tudo que é nascido da carne está fadado à morte, está fadado a desaparecer. Toda a glória humana um dia vai passar como a flor da erva. Quero chamar a atenção para um salmo, quando o salmista nos fala sobre isso, o Salmo 49, verso 16 e 17. Marque esse texto na sua Bíblia, Salmo 49, verso 16 e 17. O salmista nos diz: olha, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a sua glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Como diz Pedro, seca-se e cai. Queridos, é justamente o novo nascimento que vai nos dar a perspectiva de eternidade. Pedro, ele acrescenta à nossa vida presente a dimensão da eternidade. Nada que tivermos conosco neste mundo permanecerá para sempre. Tudo perecerá. Apenas a palavra permanecerá. Esta nos acompanhará na eternidade. Portanto, o fato de sermos santos, uma nova criação, é que nos garante a eternidade. E é justamente essa eternidade que nos constrange à santidade. É este indicativo de que fomos regenerados, que nos possibilita vivenciarmos um imperativo de Deus, que é sermos santos, amarmos uns aos outros. Quero concluir a partir desta nossa meditação. Hoje nós estamos vivendo um tempo sui generis na nossa história, na história do mundo, onde dois temas têm sido trazidos à tona, que é a vida e a morte. Hoje, com esta pandemia, a morte tem nos feito refletir sobre a vida. Impressionante o que nós temos vivenciado nestes últimos dias. Como que esta pandemia tem nos feito refletir sobre vários assuntos que antes não refletíamos. Essa semana, o ex-presidente do Uruguai, o atual senador, o Pepe Mujica, ele escreveu nessa semana um artigo sobre essa pandemia, o novo coronavírus, no jornal espanhol El País. E o Mujica, ele disse assim: se eu pudesse acreditar em Deus, eu diria que a pandemia é um aviso para os sapiens, a espécie humana, escreveu ele. Ainda que ele não acredite, ele falou algo muito certo. Nós que acreditamos em Deus, nós podemos afirmar que esta pandemia é a voz de Deus falando ao mundo que tudo aqui é passageiro, como a flor da relva. Uma pessoa está viva no momento, daqui a pouco ela está morta. O que é que vai ficar? Pedro fala o que vai ficar. O que vai ficar é a semente que não perece. E geralmente, querido amigo, amiga, você que está nos ouvindo, geralmente no dia a dia, nós não dávamos muito espaço à consciência acerca da nossa finitude, à efemeridade do ser humano. Esse olhar sobre a morte,
Esse olhar sobre a morte é que nos faz descobrir mais facilmente a nulidade de muitas coisas deste mundo. Saibam que toda ciência, toda riqueza, toda glória que o ser humano adquirir neste mundo, em breve lhe será tirado. Tudo neste mundo é efêmero, nada é permanente. Só há algo que é permanente, é a palavra do Senhor Jesus. Esta é a nossa vida, esta é a nossa esperança. Quero deixar para vocês uma palavra de Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 40. Jesus disse assim: vocês não querem vir a mim para vocês terem vida. Veja o que essa palavra de Jesus nos ensina. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Primeiro, Jesus fala aquilo que Pedro acabou de falar, que todo homem está morto. Segundo, ele está dizendo que só há vida em Jesus Cristo. Terceiro, ele está dizendo que a vida que existe em Jesus Cristo é para todo aquele que vem e a recebe. E ele também diz que ninguém por si mesmo jamais verá a Cristo, a não ser que Cristo venha até ele, a não ser que esta palavra o encontre e o regenere e lhe traga nova vida. Hoje, nesse tempo de pandemia, o maior clamor do ser humano tem sido o clamor pela vida. E a Bíblia deixa claro que para nós termos comunhão com o autor da vida, para termos comunhão com Deus, o ser humano carece de vida a partir do próprio Deus. Lá em João 3,3, Jesus disse que se alguém não é nascido de novo, não é regenerado, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus é vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, o único meio pelo qual nós podemos alcançar verdadeiramente a vida. É esta palavra que nos regenera, essa palavra que nos traz vida, essa palavra que nos traz esperança, que é Cristo. Jesus nos diz hoje, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim para terdes vida. Que a nossa vida, irmãos, como cristãos e regenerados, realmente produza em nós o bom perfume de Cristo. Produza em nós essa ética que se expressa no amor fraternal de uns pelos outros, numa vida de santidade, e que por meio disso muitos outros sejam alcançados por esta vida eterna. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa com esta palavra de vida e de esperança. Amados, louvado seja Deus pela sua palavra bendita e maravilhosa. Louvado seja Deus por esse tempo que nós podemos estar aqui juntos, meditando na palavra do Senhor Jesus. Nós queremos, neste momento, agradecer a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando nesta live. Muito obrigado por ter passado por aqui. Esperamos que essa palavra tenha alcançado a sua vida, o seu coração, que ela seja a bênção, tanto na sua existência como cristão, como também bênção para aqueles que ainda não experimentaram esse novo nascimento que só o Senhor Jesus pode nos dar. Nós queremos agradecer todos aqueles que estão por detrás desta live, nos ajudando, nos dando aí o suporte técnico. Eu não sei se eles podem vir aí à frente na tela, o nosso querido irmão, licenciado Davi Medeiros, ele está dando-nos também suporte, ele está aqui conosco, o nosso diácono Flávio também o Ricardo está com a gente e o José Antônio. A todos eles o nosso agradecimento, a nossa gratidão, que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Nós vamos orar agora neste momento, pedindo mais uma vez a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e eu quero orar também pelo seu lar, para que Deus te guarde, te proteja. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, de dificuldade,
saiba que o Senhor Jesus, Ele pode te ajudar, pode trazer paz ao seu coração, tirar de você a ansiedade, pode te trazer vida, esperança. Confie nele, saiba que Ele é aquele que, independente das circunstâncias, nos garante vida, nos garante esperança. Chame aí o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele a bênção sobre as nossas vidas neste momento. Pai querido, bom Senhor, é podermos meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Obrigado pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado por essa palavra que um dia foi nos evangelizada, nos alcançou. Nós que estávamos mortos, ó Deus, fomos alcançados por essa palavra e o Senhor nos trouxe vida, vida eterna, vida em abundância, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque esta vida, ela também nos constrange a vivermos uma ética que passa pelo caminho do amor, de um amor fraternal, de um amor verdadeiro, não fingido, genuíno. Ajude-nos, ó Pai, a amarmos uns aos outros, que sejamos uma família conhecida pelo nosso amor. Perdoa-nos, ó Pai, muitas vezes, quando temos pecado contra Ti, quando nos iramos contra o nosso irmão, faltamos com um amor para com o nosso irmão. Dai-nos um coração amoroso, porque a nossa natureza de regenerados, ó Pai, é a natureza de um Deus de amor. Que essa natureza seja conhecida por todos os homens. Que o bom perfume de Cristo exale de nossas vidas sempre. Pai, peço agora a Tua bênção sobre cada lar, cada vida, Pai, que neste momento está nos ouvindo. Está juntamente conosco, ó Pai, nesta live. Abençoe agora cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, Pai, cada lar aqui representado, que a Tua bênção, Pai, a bênção da Tua palavra regeneradora, que traz vida onde não existe vida, que traz esperança onde existe desesperança, que traz esperança onde existe desespero, Pai, que traz, Senhor Deus, luz aonde só existem sombras e escuridão, que esta palavra encha cada vida neste momento, que esta palavra ilumine cada coração, cada lar, ó Pai. Que esta palavra seja vida nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso derredor. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, as bênçãos e o poder do Santo Espírito de Deus, seja hoje e para todo sempre, com a sua vida, meu irmão, minha irmã, com o seu lar, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus, fique em casa, se possível for. Shalom. A alegria de sermos a Igreja de Jesus não acabou por causa do isolamento social nestes dias. Encontre-se conosco digitando IPM Online no YouTube. Reúna toda a sua família para participar do culto doméstico conosco aos domingos às 9h30 e às 19h. De terça a sexta, às 19h, temos lives pastorais com palavra, louvores e entrevistas. A criançada tem a mini live às terças e quintas às 16h. Além de histórias da Bíblia e louvores, tem desafios, dicas fitness de artesanato e culinária. Vamos buscar ao nosso Deus ainda mais intensamente, clamando por cura e avivamento. Para ajudar em sua devocional ou culto doméstico, temos várias reflexões diárias no aplicativo da IPM. Ore conosco de segunda a sexta às 7h30 e aos sábados às 8h30. Acesse o link ou QR Code desta imagem. Nosso dia de oração em jejum agora será aos domingos, no horário mais conveniente para você. É tempo de jejuar. Temos muito que ajudar mesmo sem sair de casa e expressar assim o amor de Deus. Com gratidão a Deus, contribua com seus dízimos e ofertas por meio de transferência bancária.
Nos últimos dias, assistimos mais de 100 famílias com cestas básicas. Especifique sua oferta para o Maná Fraterno, acrescentando 70 centavos na transferência para a conta da EPM. Vamos socorrer nossos missionários que estão no exterior. Não deixe de orar por eles. Cerca de 1.200 crianças da nossa ponte social em Santa Luz, no Piauí, precisam da nossa compaixão. Oferte na conta bancária dessa imagem ou falem com a Rosa Helena. A Igreja Presbiteriana Nacional é nesse momento uma igreja remota, mas sempre presente e fazendo diferença na sua vida.